Bom, meus queridos, hoje é sábado. Sexta-feira foi impossível eu gravar porque eu estou com um problema no ciático e eu estava com muitas dores ontem. A posição sentado era a pior possível, mas hoje eu já estou aqui. Vou até gravar um vídeo curto porque ainda não estou bem, peço desculpas, mas vamos avançar na parte 35 de Atos dos Apóstolos, né? E vamos começar o capítulo 12. Mais perseguições. Nesse tempo, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja, a igreja de Cristo. Pela primeira vez eles estavam sendo chamados, não sei se vocês consultem o 34, a parte 34, né? Eles estavam sendo chamados de cristãos, porque até então eles eram chamados de a seita dos nazarenos. Mandou matar à espada Tiago, o irmão de João, um discípulo muito amado de Jesus. Você vê, cristianismo não é brincadeira. Nós estamos entrando numa fase agora. No início foi esse tipo de perseguição e agora já existe muito no mundo. Já existem perseguições, pessoas sendo degoladas, queimadas vivas, sendo presas em vários países, na China, no Irã, na África. Tem muita coisa acontecendo. E no Brasil está começando uma perseguição aos verdadeiros cristãos. Então, meu Deus do céu, está começando uma perseguição tremenda. Então nós temos que estar preparados. Eu não estou brincando, eu estou falando sério. Nós precisamos estar preparados para resistir, como Paulo vai dizer nos estudos que nós vamos fazendo para frente nas cartas dele, resistir até o sangue, se for necessário. Quando viu que isso agradava aos judeus, veja bem, o povo de Jesus. Jesus, não é que ele era judeu, ele é judeu. Ele vai voltar em Jerusalém. Ele vai voltar lá no Jardim das Oliveiras. Vai se assentar no trono de Davi. Ele continua sendo judeu. E isso agradava aos judeus, como agradou aos judeus o Senhor Jesus ser crucificado. E eles eram a religião maior da época, a religião do Senhor Deus da época. Eles eram a maior religião, assim como a Igreja Católica é hoje. Mas isso estava agradando os judeus. Mandou também prender Pedro. Pronto, lá se foi Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, Herodes o colocou na cadeia, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 em cada grupo, pois Herodes queria apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Assim, Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja no sentido de corpo de Cristo, o corpo de Cristo aqui, os cristãos, continuava a orar com fervor por ele. Na noite, antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo entre 2 soldados. Ele estava preso com 2 correntes e os guardas vigiavam a porta da cadeia. Quer dizer, ele estava cercado por todos os lados. De repente, apareceu um anjo do Senhor. Veja bem, eu sempre falo que quando tem esse tipo de manifestação forte assim, é porque o Senhor Deus quer mostrar o poder dele. Era o início do cristianismo e precisava socorrer Pedro. Então, isso aí acontece também. Estevão também viu a manifestação, viu o céu aberto, viu o Senhor Jesus do lado direito de Deus.
E se nós tivermos que resistir a essas coisas todas, o Senhor vai estar conosco, os anjos do Senhor vão estar conosco. Porque nós estamos falando aqui do sobrenatural, das coisas sobrenaturais. Não é brincadeira. Vocês devem estar ouvindo um barulho aqui, mas é aqui na área, fora aqui do apartamento, que o pessoal está falando alto ali, né? Mas eu vou continuar, porque eu tenho certeza que a minha voz está passando por cima disso tudo. Ele estava preso com 2 correntes e os guardas vigiavam a porta da cadeia. De repente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou ali na cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou-o e disse: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Ora, isso é totalmente sobrenatural. O reino de Deus é sobrenatural. Isso estava se passando aqui no planeta Terra. E provavelmente vai se passar de novo. Nós vamos ter o arrebatamento da verdadeira igreja, não é da católica, não é da igreja evangélica, na pentecostal, neopentecostal, nada disso. A igreja daqueles que realmente o Senhor Jesus chama, daqueles que são dele, a igreja do Senhor Jesus, que crê e obedece e coloca em prática o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não se engane, é preciso conhecer essa palavra. É por isso que eu estou aqui gravando todas as semanas essa palavra, gradativamente, o Novo Testamento, para que todos possam conhecer a palavra de Deus e segui-la fielmente. Acompanhe esse estudo. Aperte o cinto e amarre as sandálias, disse o anjo. Olha a palavra, disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. Você faça o que o Espírito Santo te mandar, o que o Senhor Jesus te mandar. Creia, obedeça, conheça a palavra. Não adianta ficar opinando sobre o... Ah, não, eu sigo a Deus da minha maneira. Não tem a minha maneira, tem a maneira através de Cristo Jesus, através da palavra do Senhor, do que está escrito aqui. Volto a repetir, sem querer ser chato, mas é preciso dizer isso, e é preciso que isso entre na mente de todos. É preciso obedecer. Ponha a capa e venha comigo, ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo. Porém não sabia se de fato o anjo o estava libertando. Pensava que era uma visão, mas não era. Era o sobrenatural, era o exército celestial agindo aqui nesse planeta, onde eu sempre digo que eu pertenço a esse exército celestial. Estou me alinhando cada vez com a palavra de Deus, estou abandonando tudo para trás na minha vida. Meu ideal é evangelizar de graça, pela graça do Senhor, como recebi, e levar a palavra do Senhor a todos. Eles passaram o primeiro e o segundo ponto da guarda e chegaram ao portão de ferro, que dá entrada para a cidade. O portão se abriu sozinho e eles passaram. Olha, tudo isso aqui é absolutamente sobrenatural. E qual é a diferença de Pedro para mim, para você? Obediência. Obediência. Pedro, ele tinha uma carga maior sobre ele, porque ele andou com Jesus, ele conheceu Jesus, ele viu a crucificação de Cristo, ainda que tenha acontecido o que aconteceu durante a crucificação com ele, que eu não vou falar aqui agora, mas ele viu, depois ele viu o Senhor ressurreto, o Senhor falou com ele, apareceu aos discípulos, depois ele estava junto quando foi batizado no Espírito Santo. Andaram por uma rua e de repente o anjo foi embora e deixou Pedro ali. Então Pedro caiu em si
e disse, como a gente diz, caiu a ficha. Aí que caiu a ficha. Agora sei que isso é verdade. Sobrenatural. Você crê no sobrenatural? Você está preparado para o sobrenatural? Você está preparado para encontrar um anjo do Senhor? Para obedecer um anjo do Senhor? Para buscar a verdadeira palavra de Deus, que move montanhas, que a física, a química, a geografia, tudo desse planeta cai por terra, os portões se abrem sozinhos, a cadeia se abre sozinha, tudo acontece. O Senhor Jesus levita e vai para o céu, e assim por diante, e assim ele vai voltar. Se você não crê no sobrenatural, você precisa orar ao Senhor Deus para te dar fé, porque não tem nenhum órgão no nosso corpo, nem a visão, nem a audição, nem paladar, nem tato, nem nada que nos faça entrar em contato com o mundo sobrenatural. O que nos faz entrar em contato com o sobrenatural é a fé. E a fé vem do Senhor Deus. E é a fé em Cristo Jesus. E não adianta só a fé, só acreditar. É preciso obedecer. Agora sei que isso é verdade. O Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes. E assim vai livrar a sua verdadeira igreja, que ele é que conhece quem é e quem não é. Não é quem está lá dentro da igreja, não. Não estou dizendo que quem está dentro da igreja não está com Jesus. Mas tem gente que está fora da igreja que eu digo das denominações, das congregações, e está com Jesus, não é? E é essa igreja que ele vai reunir. E de tudo o que os judeus queriam me fazer. Olha, o que a Igreja Católica já fez com várias pessoas na Inquisição? Barbaridades. Barbaridades. Queimou pessoas vivas, emparedou pessoas, fez misérias mesmo. O que a Igreja Protestante já fez com os judeus? Fez misérias, fez muita coisa. As pessoas se agarram na religião e começam a defender um nome que não precisa ser. Você precisa ser cristão. Você precisa obedecer essa palavra. Nada mais. Nada mais, nada mais, nada mais. Depois de Pedro entender o que havia acontecido, foi à casa de Maria, a mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali e oravam. Vamos orar. É para orar mesmo, não é para rezar, ficar repetindo Pai Nosso, Ave Maria, fazer uma ladainha. Não, terço, sei lá mais o que. É para orar, é para suplicar a Deus, é para falar com o Criador sempre, 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 no nome santo do Filho amado, do Senhor Jesus Cristo. Ele bateu na porta da frente e a empregada, chamada Rode, foi ver quem era. Quando reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, voltou correndo para dizer que Pedro estava lá fora. Então eles disseram: você está maluca. Eles não acreditavam que a própria oração deles tivesse poder. Imagina, nós somos criaturas de muito pouca fé, mas temos que colocá-la em movimento. Porém, ela afirmava que era verdade. Aí eles responderam: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Então, abriram a porta e, quando viram que era Pedro mesmo, ficaram assustados. Ele fez um sinal com a mão para que ficassem quietos e contou como o Senhor o tinha tirado da prisão. Contem isso a Tiago e aos outros irmãos, disse ele. Em seguida, saiu dali e foi para outro lugar. Quando amanheceu, os soldados ficaram em tremenda confusão, pois não sabiam o que havia acontecido com Pedro.
Herodes mandou que o procurassem, mas não o acharam. Então, depois de fazer perguntas aos guardas, mandou matá-los. Crueldade do demônio, com os seus asseclas, não tem limite com ninguém. E com seus asseclas, esses aí são os primeiros a serem eliminados. Não se enganem. Depois disso, Herodes saiu da região da Judéia e ficou algum tempo na cidade de Cesareia. Muito bem. Esse aqui é o versículo 18. Viemos do versículo 1 ao versículo 18. Meus queridos, nada mais a declarar. Se vocês estão acompanhando desde a parte 1 até essa parte 35, estamos avançando e cada vez nós vamos mais nos deparar com o poder sobrenatural do Senhor Deus agindo aqui nessa terra. Porque este é o reino de Deus, este é o poder do reino de Deus. Isso não quer dizer que os cristãos não sejam julgados, presos, mortos. Isso não quer dizer isso, porque nós estamos, nesse mundo tereis aflições, disse o Senhor Jesus. Eu aconselho a, junto com esse estudo, vocês irem lendo o Evangelho de Lucas. Logo no início desse estudo eu explico por que Lucas. Leiam o Evangelho de Lucas paralelamente, ouçam essa palavra e orem. Se quiserem fazer parte do Achados e Perdidos, lá no Zap, que é uma comunidade, não é um grupo, é uma comunidade cristã, sem fins lucrativos, sem nada, é só me falar, é só deixar um recado aqui no YouTube mesmo, ou quem tiver contato comigo, com alguém que tem contato comigo, é só me deixar um recado ou no Face, ou no Zap, ou me ligar, ou qualquer coisa, ou me mandar um e-mail. Tem um e-mail aqui no YouTube. E a pessoa será inscrita lá depois de eu elucidar algumas coisas sobre o Achados e Perdidos, que não é um grupo, é uma comunidade, onde os cristãos se reúnem para conhecer a palavra de Deus e principalmente interceder, orar, como nós vimos hoje, uns pelos outros. Então vamos orar. Senhor meu Deus, no nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, eternamente, Senhor Jesus, pelo teu sacrifício terrível na cruz do Calvário, para nos reunir, nos religar, ser a nossa religação, a nossa religião com o Pai Celestial, para nos trazer, Senhor, o perdão dos nossos pecados, a nossa redenção, a cura para as nossas enfermidades no corpo e na alma, e pela tua ressurreição ao terceiro dia com o teu corpo, como tu prometeste ressuscitar a todos nós com o nosso corpo, nos trazendo realmente, pelo poder infinito do Espírito Santo, a ressurreição da carne e a vida eterna. Amém, amém e amém.